Entretexto. O espaço da literatura no seu rádio. Olá! Começa agora o Entretexto, a revista eletrônica da Rádio Justiça para os apaixonados pela literatura. No programa de hoje, você vai conferir um bate-papo com o professor e palestrante Gabriel Cardoso, autor do livro Mude Você o Mundo. Na publicação, o autor sugere um manual de empreendedorismo social, orientando o leitor na formação das competências necessárias, identificando problemas na sociedade e criando soluções. Dicas de como aproveitar oportunidades e enfrentar ameaças para fazer do seu negócio uma ferramenta do bem. Vamos conversar também com o publicitário, blogueiro e escritor Frederico Elboni, autor do livro Meu Universo Particular. A publicação trabalha temas como amor, relacionamentos, saudade, sonhos e solidão, onde o autor permite que os leitores o conheçam e tenham acesso a seus pensamentos mais íntimos. E, claro, compartilhem também seus sentimentos. Eu sou o Johnny Luna e você está convidado a ficar conosco na próxima meia hora. O Entretexto está no ar. Na vitrine. O que você faria se pudesse mudar o mundo e ainda lucrar por isso? Dividido em 10 capítulos práticos e recheados de referências, o livro Mude Você o Mundo conduz o leitor à compreensão do que é empreendedorismo social, orientando na formação das competências necessárias, na identificação de problemas na sociedade e a criação de soluções. Um guia de como você pode solucionar um problema social de forma lucrativa e duradoura. E para falar conosco sobre o livro, a gente conversa agora com o autor, o professor e palestrante Gabriel Cardoso. Olá, Gabriel, seja muito bem-vindo ao Entretexto. Olá, Johnny, obrigado pelo convite, um alô para os seus ouvintes. Obrigado pela gentileza aí de nos atender e falar um pouco dessa nova publicação, o seu livro Mude Você o Mundo. Primeiro, de onde surgiu a inspiração do tema? Como é que surgiu a possibilidade, a oportunidade de escrever esse livro, hein, Gabriel? Bom, primeiro que para falar de empreendedorismo social tem que falar um pouco de empreendedorismo, né? Desde os 17 anos eu já estou envolvido com o empreendedorismo tradicional, que é o quê? É a busca de oportunidades e a criação de negócios para aproveitar-se dessas oportunidades. E de uns tempos para cá, eu comecei, de uns 8 anos para cá, eu também comecei a me envolver com algumas causas sociais. E trabalhando muito com isso, há 2 anos no centro universitário ao qual sou professor, eu sou responsável pela extensão, que leva o conhecimento para as comunidades, e descobri que existia um movimento no mundo que já está relativamente forte no mundo, chamado empreendedorismo social. E aí eu fiquei apaixonado, comecei a pesquisar muito, estudar sobre o tema, e vi que no Brasil não tinha muita coisa sobre isso. Havia algumas iniciativas, uma ou outra publicação, mas inacessível ao grande público. Muita gente ainda tem uma certa dificuldade de entender o que é o empreendedorismo, né? Quiçá entender o empreendedorismo normal, agora o social é uma coisa mais ampla, digamos assim. O empreendedorismo tradicional, para as pessoas compreenderem, para ficar bem claro e de uma forma bem simples, são necessidades e problemas que existem na sociedade. E os empreendedores, eles identificam isso e criam negócios para atender essas pessoas. Uma boa ideia, um bom negócio. Exatamente. Mas precisa existir a necessidade na sociedade. Então, por exemplo, eu tenho ali uma determinada região que, vou partir para um exemplo bem simples, eu tenho uma determinada região que não tem uma farmácia, alguém identifica aquilo e cria uma farmácia ali. Entendi. Esse é o empreendedor tradicional. O empreendedor social, ele não identifica uma necessidade, ele identifica um problema na sociedade. E aí ele sim cria um negócio chamado negócio social para solucioná-lo. Então, diferentemente da empresa tradicional, o empreendedor social, ele cria um negócio com um duplo ponto de partida. Resolver um problema no mundo e gerar lucro. Por que esse duplo ponto de partida? Por que não só um e não só outro? É a partir do lucro, ou seja, dos mecanismos de mercado que as empresas tradicionais utilizam, competição, inovação, que o
empreendedor vai conseguir aumentar o seu alcance e solucionar o problema de mais pessoas. É isso que permite o crescimento. Diferentemente das outras ações sociais, a filantropia, as organizações não governamentais... Que não tem o foco no lucro, né? Que não tem o foco no lucro, mas elas auxiliam a sociedade também, mas elas não têm um potencial tão grande de desenvolvimento, porque elas dependem de doação, de apoio das pessoas. Elas são dependentes, de alguma forma. Os negócios sociais, não. Eles se autodesenvolvem a partir dos mecanismos que foram criados. Entendi. Agora, existem diferentes caminhos para esse empreendedorismo social, né? Isso passa, de repente, por cooperativas de produtores ou associações de reciclagem de material, não sei. Existe uma possibilidade, uma gama interessante ainda de possibilidades dentro do próprio empreendedorismo social, né, Gabriel? Perfeito, Johnny. Existe uma discussão muito grande assim do que é o empreendedorismo social, né? Alguns autores eles consideram assim qualquer tipo de iniciativa que ajude a sociedade como empreendedorismo social. Outros autores consideram somente negócios sociais. Isso vai depender muito do autor que está formulando esse conceito. Então, de uma forma ampla, a gente pode tratar o empreendedor social como aquela pessoa que vê um problema na sociedade e, de uma certa forma, ajuda a solucioná-lo. No livro, especificamente, eu trato de um tipo específico, que é o empreendedor que abre um negócio social. Negócio social no modelo sugerido pelo Prêmio Nobel de Economia, que teve agora, Prêmio Nobel da Paz, perdão, que esteve recentemente aqui no Brasil, Muhammad Yunus, que propõe esse negócio social como o produto do empreendedor social. E esse negócio é voltado para que área, especificamente, Gabriel? Bom, então o empreendedor social, isso até eu sugiro no livro, ele deve buscar aquela área que toque mais nele, né? Que ele ache que deva ser mudado no mundo. Então, se ele acha que é cidadania, cultura, educação, saúde, grupos sociais vulneráveis, meio ambiente, o problema que ele encontra na sociedade vai ser, na verdade, a fagulha que irá auxiliá-lo a desenvolver o seu negócio social e, logicamente, a solução para aquele problema. O negócio vai girar em torno da solução. Eu vou dar um exemplo no Brasil, e um exemplo no exterior para que isso fique bem claro para os seus ouvintes. Certo. A gente tem no exterior, talvez o caso mais famoso, que alguns dos ouvintes devem conhecer, que chama a Tom's Shoes. A Tom's, ela desenvolveu um mecanismo, o criador dela desenvolveu um mecanismo que é o seguinte: a cada par de sapato vendido na loja, ele doa um par de sapato para uma vila na África. Ele, uma vez, estava visitando a Argentina, viu que uma vila, numa das vilas lá que ele passou, as crianças andavam descalço, e ele lembrou muito da mãe dele falando que as crianças pegam doença por meio do pé e tal, e aquilo tocou muito ele. Aí ele criou um negócio que vende normalmente pares de sapato, pares de calçados, na verdade, tem masculino e feminino, não são sapatos, e a cada par vendido, ele doa um. Ao mesmo tempo que ele cresce com a empresa, ele está auxiliando o mundo. Esse é um exemplo internacional de um negócio social. Um exemplo nacional que nós temos aqui, que ganhou até um prêmio de o melhor aplicativo social da ONU, é um aplicativo chamado HandTalk. Esse aplicativo ele é oferecido para empresas que querem dar acessibilidade aos seus clientes em seus sites. Então, se você tem se você tem deficiência auditiva, você quer acessar um determinado site e quer ouvir alguma coisa que aquele site fala, alguma música, alguma instrução, esse aplicativo ele traduz aquilo para a linguagem de Libras. Como é que essa empresa ganha dinheiro? Ela vende para as outras empresas o aplicativo. E qual é o papel social dela? Em ajudar na inclusão social dessas pessoas que têm essa deficiência, para que possa acessar outros sites também, não só o site dela. Exatamente.
Olha aí, que incrível. E aí uma grande dúvida que surge é a seguinte: mas espera aí, muitas empresas já fazem ações sociais. Tem um monte de empresa fazendo ações sociais por aí. A grande diferença é que os negócios sociais, eles nascem com esse fim. Então, eles não são negócios que buscam o lucro e buscam fazer posteriormente ações sociais. Não é o caso de, por exemplo, uma instituição financeira que tem uma fundação e investe determinado valor ali mensal ou anual para reduzir impostos e para o marketing, né? O marketing, trabalhar o marketing de maneira sustentável. Não é isso. O caso é que o negócio já nasceu social, já nasceu com esse propósito de ajudar as pessoas. Ele nasce com aquela missão. Inclusive, isso é debatido no livro, que é a grande dificuldade do empreendedor o tempo todo vai ser atingir esses dois objetivos, que é o quê? Ter lucro, porque o lucro é o que vai fazer com que a empresa cresça, com que ele resolva cada vez o problema de mais pessoas, mas ao mesmo tempo impactar o mundo. Então o tempo todo ele tem que estar equilibrando isso. É diferente de uma empresa que tem um lucro extraordinário durante um ano, uma empresa, sei lá, uma instituição financeira, e aí ela cria um programa para... Bom, vou tentar dar um exemplo aqui que não atinja nenhuma, mas, sei lá, ela cria um programa de doação de alimento para um determinado grupo social vulnerável. É diferente. Bom, no livro você dá algumas dicas e vai desde a percepção de uma oportunidade de negócio até o próprio projeto de planejamento e execução dele, né? Isso, na verdade a diferença já está aí na percepção de oportunidade, que o empreendedor social ele não encontra oportunidade, ele percebe o problema na sociedade. Então é a partir do problema que ele vai falar como eu posso solucionar esse problema, e aí ele estrutura um negócio social. E aí sim, aí o livro pega desde esse início da conceituação do que é empreendedorismo, o que é empreendedorismo social, como identificar o problema, como gerar solução, como planejar, como inaugurar, como comunicar. Então pego o leitor na mão e levo ele até o final desse processo. Vai que tem uma ideia que pode mudar o mundo, por que não, né, Gabriel? Como você teve de, por exemplo, escrever o livro e dividir essa experiência toda com as pessoas. Sem dúvida, João. Eu percebi nesses últimos anos, pesquisando, que assim, a gente está muito acostumado com a imprensa nos bombardear de notícias ruins, e a gente fica às vezes desacreditado, a gente vê as pessoas comentando: eu não acredito no ser humano, eu não acredito nas pessoas. E a experiência que eu tive nesses últimos anos, em contato com esse meio, pesquisando para escrever o livro, é que nós temos muitas pessoas querendo ajudar, muitas pessoas já fazendo bem, muitas pessoas já mudando o mundo. Essas pessoas que querem ajudar, muitas vezes elas não sabem como, mas elas querem fazer alguma coisa positiva, elas querem contribuir para a sociedade, elas querem mudar o mundo de alguma forma, elas têm essa necessidade. Às vezes eu tenho a impressão que essa é até uma necessidade natural do ser humano, mas essa conclusão eu não posso chegar, é uma impressão ainda. E aí a ideia surgiu a partir daí, né? Poxa, tem tanta gente querendo ajudar e não sabe como, eu vou apresentar uma das formas. Vou dar uma oportunidade para você também, que de repente tem uma boa ideia ou tá vendo um problema, não sabe como, isso pode até virar um negócio e você ajudar a si mesmo e ajudar o mundo, né? Por que não? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o livro está sendo lançado agora. Como é que está a programação de lançamento, distribuição, divulgação? Como é que está isso? Perfeito. No dia 13 de junho, sábado, eu vou fazer o lançamento do livro físico na Livraria Cultura do Casa Parque. Às 15 horas eu vou fazer uma mini palestra e às 15h30 eu vou fazer a sessão de autógrafos. O livro já está sendo vendido nas principais livrarias digitais. Então, na Amazon, Livraria Cultura, Livraria da Folha, Livraria Travessa, iTunes, Kobo, Book, todas elas já estão vendendo. A ideia é que a distribuição do livro seja feita em sua ampla maioria pelos meios digitais, porque é o público que eu estou buscando. O meu público é o jovem adulto, é o universitário, é aqueles jovens, são aquelas pessoas que têm aquela chama de mudança, aquela vontade, e felizmente ainda não caíram em descrença com a humanidade.
Bom, a gente espera que as pessoas tenham acesso aí digitalmente ou fisicamente, e tá todo mundo convidado para no dia 13 de junho, lá na Livraria Cultura do Casa Parque, aqui em Brasília, no Distrito Federal, conferir aí o lançamento oficial, juntamente com uma palestra lá na Livraria Cultura do Casa Parque, do livro Mude Você, o Mundo. Muito bem, nós conversamos aí com o professor e palestrante Gabriel Cardoso, o autor do livro Mude Você, o Mundo. Na publicação, o autor sugere um manual de empreendedorismo social, orientando o leitor na formação de competências necessárias, identificando problemas na sociedade e criando soluções. Dicas de como aproveitar oportunidades e enfrentar ameaças para fazer do seu negócio uma ferramenta do bem. Gabriel, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Entretexto. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso aí para você e para o livro. Eu agradeço o convite, agradeço os ouvintes e eu espero receber o contato de vocês já mudando o mundo de alguma forma positiva. O Entretexto faz um rápido intervalo e na volta você vai acompanhar um bate-papo com o publicitário, blogueiro e escritor Frederico Elboni, autor do livro Meu Universo Particular. Dono de um site com mais de 6 milhões de acessos, o autor trabalha temas como amor, relacionamentos, saudade, sonhos e solidão e permite que os leitores o conheçam e tenham acesso a seus pensamentos mais íntimos. E claro, como de praxe, compartilhem também seus sentimentos. Fique conosco, o Entretexto volta já. Você está ouvindo Entretexto, o espaço da literatura no seu rádio.